Uma garota da turma fica pensando que, a essa hora, seu irmão já deve estar na sala dele. Algumas garotas comentam, super animadas, que um veterano muito gato acabou de ser transferido para a escola. Na mesma hora, ela pensa que só pode ser ele. Seu irmão, que finalmente foi encontrado vivo depois de tantos anos desaparecido. Ela simplesmente não consegue acreditar que ele realmente está vivo. Mas Daeon logo é trazida de volta à realidade por uma loira insuportável, que a obriga a entregar o uniforme que comprou com o próprio dinheiro. E quando tenta responder, leva um tapa na cabeça na mesma hora. Enquanto o resto da turma evita até olhar para elas para não acabar virando o próximo alvo. Enquanto isso, o professor apresenta Eijin para toda a turma. E, como era de se esperar, todas as garotas praticamente se apaixonam assim que colocam os olhos nele. Mas é claro que alguns dos garotos não gostam nem um pouco disso. Quando um deles tenta fazê-lo tropeçar, Eijin para um instante antes. Os dois trocam olhares enquanto o sujeito tenta bancar o durão na frente dele. Mas Eijin se lembra das palavras do Major Kang para evitar qualquer briga na Coreia. Afinal, Eijin nunca entra em combate sem antes entender tudo ao seu redor. Foi exatamente aí que o Major Kang o interrompeu. Porque pediu que ele evitasse lutar pelo bem dos pobres coitados que cruzassem seu caminho. O professor percebe o clima estranho e pergunta se há algum problema, mas Eijin apenas sorri. E segue em frente, fazendo o garoto acreditar que ele não passa de um covarde. Depois, ele acaba se sentando ao lado de um nerd chamado Yonshan, que tenta avisá-lo sobre Jaeon Lee, o cara que acabou de tentar fazê-lo tropeçar. E também sobre Yeokjinju, que está por trás dele e é alguém de quem Eijin deve tomar cuidado. Eijin agradece pelo aviso, deixando Yonsha aliviado por descobrir que ele é um cara gente boa. Algum tempo depois, a aula continua enquanto Eijin observa tudo ao seu redor. E toda aquela rotina tranquila diante dele faz com que ele se lembre dos seus tempos de adolescência. Quando a aula finalmente termina, Eijin espera Daeon no portão, chamando a atenção de todas as garotas. Ela se assusta ao vê-lo esperando por ela, já que ele quer voltar para casa ao seu lado. Mas, durante o caminho, o clima entre os dois continua um pouco estranho. Eijin entende perfeitamente, já que tinha apenas 9 anos e mal se lembra dela ou do avô. E para ela deve ser ainda mais estranho, afinal ela tinha só 7 anos. Mas, de repente, Daeon para ouvir o nome Yujin, uma das garotas que vive atormentando sua vida na escola. Elas logo a reconhecem, e Daeon congela de medo quando escuta seu nome. A desgraçada logo presume que Eijin seja seu namorado, já que nunca imaginou que Daeon conseguiria arrumar um. Daeon tenta explicar que ele é seu irmão, e quando Eijin pergunta se ela é sua amiga, Daeon acaba concordando. Só que a garota não aceita isso nem um pouco, porque odeia ser chamada de amiga dela. Enquanto isso, Eijin continua encarando um dos caras que está com elas, deixando o sujeito claramente incomodado. Eles mandam Eijin baixar a cabeça antes que acabe se machucando. Mas quando Eijin continua firme, a paciência do grandalhão finalmente acaba. Então ele caminha até Eijin e encara o garoto bem de frente. Mesmo assim, Eijin permanece tranquilo e percebe várias brechas na postura descuidada do grandalhão. Avançar daquele jeito contra Eijin era praticamente pedir para apanhar. Ainda assim, Eijin respira fundo e tenta evitar a briga por causa das palavras do Major Kang. Mas, bem quando o sujeito levanta a mão para acertá-lo, Daeon pede desculpas por ele. Ela tenta explicar que ele acabou de chegar e ainda não conhece direito como as coisas funcionam na Coreia. Mas eles apenas zombam e dão risada da explicação dela. E o sujeito também não tem a menor intenção de deixar Eijin escapar dessa. Eijin fica em choque ao ver sua irmã mais nova tremendo de medo daquele jeito. Então ele desvia a mão do sujeito com um único golpe, quase quebrando o braço dele. Em seguida, caminha calmamente até Daeon e pede que ela espere só um instante. E coloca seu casaco sobre os ombros dela. O sujeito tenta atacá-lo pelas costas, mas acaba levando um soco direto na cara. E o impacto é tão forte que ele voa direto contra um monte de cadeiras, deixando todos os comparsas completamente sem reação. Mas Eijin também fica um pouco decepcionado por não conseguir cumprir sua promessa ao Major Kang. Enquanto isso, a cena muda para o Major Kang e sua equipe, que torcem para que Eijin esteja se readaptando bem à vida em casa. Afinal, eles acreditam que sim, já que passaram 6 meses inteiros preparando ele para isso. Voltando para Eijin, ele fica surpreso ao ver que o cara caiu com um único golpe. Então ele lança um olhar rápido para o segundo sujeito. E parte para cima dele, encerrando a luta com um único soco no estômago.
O impacto é tão forte que o cara é arremessado longe. Depois, basta um único olhar para fazer a desgraçada tremer de medo. Daeon também tira o casaco dos ombros e vê os valentões caídos no chão. Enquanto isso, a garota já está morrendo de medo enquanto Eejin passa tranquilamente ao lado dela. A primeira coisa que ele faz é conferir se sua irmã está bem. Ela garante que sim e devolve o casaco para que possam voltar para casa. Ao ver Eejin daquele jeito, ela mal consegue acreditar que é o mesmo garoto de antes. Daeon se despede, enquanto Eejin apenas lança mais um rápido olhar para ela. No caminho, ela pergunta se foi ele quem fez tudo aquilo, e Eejin simplesmente confirma, deixando Daeon surpresa, já que seu irmão nunca pareceu alguém que brigasse. Mesmo assim, ela o alerta para nunca encarar as pessoas daquele jeito por ali, porque isso pode ser perigoso, mas Eejin responde que o lugar de onde veio era exatamente assim também. Então Daeon pergunta por que ele fez aquilo dessa vez. Eejin responde, sem pensar duas vezes, que aqueles caras estavam incomodando ela. Uma resposta que derrete completamente o coração de Daeon. Mais tarde, já em casa, Eejin insiste em lavar a louça enquanto seu avô tenta fazê-lo descansar. O avô pergunta se o jantar estava bom, já que nunca foi um grande cozinheiro, mas Eejin garante que tudo que come ali é delicioso. E ouvir isso deixa o velho extremamente feliz. Daeon comenta que o avô ficou tão feliz porque até fez aulas de culinária só para preparar a volta de Eejin. Logo depois, ele pergunta como foi o primeiro dia de aula. E tanto Eejin quanto Daeon ficam em silêncio por um instante. Mas Eejin responde que foi tudo bem, deixando o avô completamente aliviado. Mais tarde, já em seu quarto, Eejin adormece lembrando do jantar e dos momentos felizes ao lado da família. Mas, de repente, ele sonha novamente com o acidente de avião. O pesadelo faz Eejin acordar assustado, respirando pesadamente. Depois de se acalmar, alguém bate na porta do quarto. Ao sair, ele encontra Daeon preparando seu café da manhã. Então pergunta onde está o avô, que aparentemente já saiu para trabalhar antes do amanhecer. É a primeira vez que Eijin ouve isso, já que o avô havia tirado alguns dias de folga por causa da sua volta. Logo depois, Daeon também sai para a escola, deixando o café da manhã pronto sobre a mesa. E isso acaba surpreendendo Eijin. Enquanto isso, na escola, a garota conta para Eijin tudo o que Eijin fez no dia anterior. Ela explica que, quando chegou ao local, encontrou os dois caras já caídos no chão. A garota até pensa em parar de implicar com Daeon, porque o olhar de Eijin realmente a apavorou. Mas, como o irmão de Eijin praticamente manda na escola, ela acredita que não há motivo para se preocupar. Enquanto isso, Daeon acaba sendo abordada mais uma vez por Eijin. Eijin tenta arrastá-la para outro lugar, e Daeon pergunta para onde elas estão indo. O que irrita Eijin, que começa a humilhá-la por achar que ter um irmão mudou alguma coisa. Ela ainda ameaça espancá-la ali mesmo caso se recuse a obedecer. Pouco depois, vemos Daeon sendo brutalmente espancada enquanto Eijin manda ela baixar a cabeça. Quando Daeon pergunta o motivo, Eijin lembra do que aconteceu no dia anterior. Mas diz que isso é uma pena, porque seu irmão está preparando uma bela recepção para Eijin naquela escola. Daeon pergunta o que ela quer dizer, e Eijin revela que um dos caras que Eijin derrotou era amigo do irmão dela. E que eles estão indo fazer uma visita para Eijin naquele exato momento. Quando Daeon tenta perguntar o que pretendem fazer, acaba levando um tapa no rosto. Só de imaginar que seu irmão entrou nessa confusão por causa dela faz Daeon cair no choro. Então ela dispara em desespero para tentar encontrá-lo. Enquanto isso, na sala de aula, todos ficam surpresos. Porque Jizukin aparece acompanhado de toda a sua gangue. Nesse instante, Daeon invade a sala completamente desesperada. E ao ver a irmã toda machucada daquele jeito, Eijin fica completamente em choque. Jizu tenta bancar o durão, chamando a própria irmã de idiota por sempre fazê-lo resolver os problemas dela. Eijin apenas responde que só vai se preocupar quando alguém finalmente der uma surra nele. Enquanto isso, Eijin permanece completamente sem palavras ao ver sua irmã naquele estado. Voltando um pouco no tempo, vemos Jaeon e Yeokjin atormentando Yeonsha mais uma vez. Logo depois, Yeokjin resolve entrar na brincadeira também e pega um apagador, acertando em cheio a cabeça de Yeonsha. Os dois começam a rir dele como se fosse um simples alvo de treino. Mas quando tentam jogar outro, Eijin aparece e bloqueia o apagador com a mochila. Em seguida, ele simplesmente se senta, o que irrita Jaeon na mesma hora. Então os dois decidem dar uma lição nele quando a aula acabar. Eijin pergunta se Yeonsha está bem, e ele responde, todo nervoso, que sim. Mas,
Vendo os dois rindo logo atrás, Eijin percebe que não é bem assim. Yongshan pergunta se Eijin está livre depois da aula e se gostaria que ele mostrasse a escola. Mas Eijin responde que vai voltar para casa com a irmã, e quando Yongshan pergunta se ela também se transferiu, Eijin revela que ela já estuda ali, Daeonil. Ao ouvir esse nome, Yongshan congela por um instante, e Eijin logo percebe isso. Hesitante, Yongshan revela que sua irmã não está vivendo dias muito bons naquela escola. No ensino fundamental ela era conhecida por ser inteligente e bonita, chamando a atenção de muitos garotos, até que uma garota ficou com ciúmes e começou a persegui-la. Eijin pergunta se ninguém fez nada, e Yongshan explica que aquela garota era irmã de Jisoo Kim, um dos maiores valentões da escola. E a situação de Daeon só piorou depois que as duas passaram a estudar na mesma sala. Eijin fica surpreso ao descobrir que sua irmã sofre tudo isso apenas porque um garoto gostou dela. Yongshan responde que gente assim nunca precisa de um motivo de verdade para atormentar alguém. Então Eijin se lembra do jantar em que seu avô perguntou como estava a vida escolar de Daeon, e ela respondeu que estava tudo bem. O avô acreditou sem desconfiar de nada, já que até os professores só tinham elogios para ela. Naquele momento, Eijin também ficou feliz ao ouvir isso, sem perceber que sua irmã escondia um semblante abatido. Eijin agradece por Yongshan ter contado a verdade, e Yongshan espera que ele não fique preocupado demais. De repente, a porta da sala se abre com força, assustando todo mundo. Os capangas entram na sala, e Yeokjin pergunta o que eles estão fazendo ali. Logo em seguida, Jisoo Kim aparece dizendo que veio resolver um assunto. Só de vê-lo entrar, Jaeon e Yeokjin também ficam nervosos. Os dois apontam Eijin como responsável, e Jisoo ainda os repreende por terem apanhado de um magrelo como ele. Depois disso, Jisoo faz sinal para Eijin se aproximar, e ele simplesmente se levanta. Todos na sala acreditam que Eijin está completamente ferrado por ter mexido com Jisoo. Eijin confirma se aquele é mesmo Jisoo Kim, que responde não imaginar que ele já tivesse descoberto quem ele era. O olhar indiferente de Eijin começa a irritar Jisoo, que manda seus homens acabarem com ele. Nesse instante, Daeon chega completamente coberta de machucados. E ao vê-la naquele estado, Eijin fica sem palavras. Jisoo chama Daeon de empregadinha da irmã dele, dizendo que Eijin vive mandando ele resolver os problemas dela. Logo depois, Eijin aparece dizendo que só vai se preocupar quando alguém finalmente der uma surra em Jisoo. Enquanto isso, Daeon começa a pedir desculpas por ter arrastado Eijin para toda aquela confusão. Eijin apenas ri e chama Daeon de dramática. Mas Eijin tranquiliza a irmã, dizendo que ela não tem absolutamente nada pelo que pedir desculpas. E logo em seguida derruba o sujeito à sua frente com um único golpe. Todos ficam completamente chocados com o que acabaram de ver. Enquanto Eijin diz que quem realmente deveria pedir desculpas são eles. O grandalhão parte para cima dele, mas Eijin desvia sua mão com a maior facilidade. E com um golpe certeiro no pescoço, faz o sujeito cair de joelhos. Outro cara avança desesperado, mas acaba levando um soco direto no estômago. Jisoo não consegue acreditar no que acabou de acontecer diante dos seus olhos. Os outros alunos e até o Eijin também ficam completamente em choque. Então Eijin diz que já sabe muito bem o que eles vêm fazendo com sua irmã. E só de ouvir essas palavras, os dois estremecem de medo. Jisoo Kim dá um sorriso de deboche e diz que Eijin não parece ser um fracote qualquer. Mas Eijin não responde uma única palavra, e Jisoo parte para cima dele xingando sem parar. Achando que finalmente acertou o golpe, ele logo percebe que seu chute foi bloqueado com facilidade. Surpreso, Jisoo já emenda outro ataque, acreditando que dessa vez Eijin não conseguiria reagir, mas ele bloqueia novamente sem esforço. Então Eijin segura sua perna, o puxa para perto e acerta um soco em cheio no rosto. O golpe derruba Jisoo no chão, que segura o nariz sangrando enquanto solta vários xingamentos. Mas quando levanta a cabeça, dá de cara com Eijin parado diante dele, encarando-o com um olhar completamente frio. Eijin então acerta um chute direto em seu rosto e o apaga de vez com aquele golpe. Todos assistem a cena completamente chocados, enquanto Jaeon e Yeokjin mal conseguem acreditar que Eijin acabou de derrotar Jisoo Kim. Eijin e Daeon também ficam completamente paralisadas com o que acabaram de ver. E Eijin só consegue pensar: que diabos acabou de acontecer? Logo depois, Eijin começa a caminhar em direção a Eijin e sua amiga, que já estão suando frio de tanto medo. Ele encara Eijin com um olhar furioso enquanto fecha o punho com força. Eijin entra em desespero, torcendo para que ele não resolva bater nela também.
Mas Daeon segura o braço de Eejin para impedi-lo, embora ele relembre que elas passaram todo esse tempo atormentando sua irmã. Daeon fica surpresa ao ouvir isso, e Eejin continua dizendo que foi exatamente isso que fizeram com ela hoje. Ao ouvir aquelas palavras, ela acaba ficando emocionada e se pergunta como Eejin descobriu tudo. De repente, Daeon percebe que ele está brigando mais uma vez por causa dela. Então ela sorri e diz que já está tudo bem, pedindo para Eejin parar por ali. Eejin concorda e decide acompanhar Daeon até a sala dela. Os dois simplesmente passam por todos enquanto ninguém consegue sequer reagir. Todos continuam em choque, tentando entender se um único garoto realmente acabou com toda a gangue de Jisoo Kim. Já Aeon e Yeokjin também ficam impressionados, dizendo que Eejin é assustadoramente forte e agradecendo por nunca terem tentado enfrentá-lo, enquanto Yeonsha apenas observa tudo em silêncio. Ujin continua tremendo e chama o irmão e seus amigos de completos inúteis por terem caído daquele jeito. No caminho, Daeon comenta que Eejin parece lutar muito bem, e ele apenas concorda discretamente. Logo depois, ela volta a pedir desculpas, e Eejin pergunta pelo que. Daeon responde que foi ela quem o envolveu em toda aquela confusão, já que ontem ele precisou lutar por causa dela e agora tudo aconteceu de novo. Mas Eejin apenas sorri e pede que ela nunca mais diga isso, porque é assim que as coisas devem ser. Então Eejin se lembra do lugar onde costumava viver. Lá, cada pessoa só se importava com os próprios interesses. Ninguém ligava para o que acontecia com os outros, desde que não fosse com eles, mas até aquelas pessoas mudavam quando a própria família estava envolvida. Daeon pergunta, curiosa, família? Eejin responde que aquilo sempre fez ele se perguntar o que realmente significa ter uma família e por que isso é tão importante. Daeon lembra que ele mal se recorda dela e do avô, e Eejin concorda, dizendo que ainda não recuperou muitas lembranças daquela época. Mesmo assim, ele acredita que isso não muda o fato de que eles continuam sendo uma família, deixando Daeon profundamente tocada. Mas, enquanto conversam, várias garotas cercam Eejin, deixando Daeon completamente surpresa. Então ela diz que já está bem e pede para ele voltar para a sala, embora Eejin ainda queira acompanhá-la até a sala de aula. Daeon sorri e responde que eles já chegaram, acenando para ele antes de dizer, até mais. E enquanto ela entra na sala, Eejin apenas retribui com um sorriso caloroso. De volta à sala 3-2, assim que Eejin entra, todos começam a comentar sobre ele e olham em sua direção completamente surpresos. Já Aeon e Yeokjin logo vão falar com Eejin, dizendo que ele massacrou todos aqueles caras como se fossem iniciantes e que aquilo foi simplesmente incrível. Depois que Eejin volta a se sentar, Yeonshan também resolve falar. Ele admite que também achou Eejin muito incrível, fazendo Eejin sorrir. Enquanto isso, a cena muda para Jisoo Kim, que continua furioso por perceber que Eejin luta de um jeito completamente diferente dos delinquentes comuns. Ujin pergunta se ele realmente vai continuar sentado ali, dizendo que ele só foi pego de surpresa e que depois pode acabar com Eejin. Mas ninguém responde, então Ujin grita perguntando se todos vão mesmo ficar parados por causa de um único idiota. Irritado, Jisoo manda Ujin calar a boca e diz para ela mesma acabar com Eejin, já que parece achar tudo tão fácil. Ujin responde para ele não descontar a raiva nela, porque a culpa não é dela se ele levou uma surra de um garoto qualquer. Essas palavras deixam Jisoo ainda mais furioso. Então Ujin vira as costas e vai embora, batendo a porta com força. Enquanto sai, ela pensa que todos eles são um bando de fracassados por não conseguirem vencer um único garoto. E lembrar de Daeon caminhando ao lado do irmão faz sua raiva aumentar ainda mais, enquanto ela cerra os dentes. Pouco depois, Ujin invade a sala de aula completamente furiosa, lançando um olhar para Daeon. E mais uma vez tenta provocar Daeon, chamando-a de desgraçada sortuda. Afinal, agora ela pode vir para a escola sem medo, porque basta correr para o irmão sempre que alguma coisa acontecer. Mas Daeon simplesmente a ignora, deixando Ujin ainda mais irritado enquanto toda a turma observa a cena. Mesmo assim, Ujin volta a lembrar do olhar de Eejin e começa a se perguntar se agora terá mesmo que deixar Daeon fazer o que quiser. Mas ela logo descarta essa ideia, decidindo que não vai deixar aquilo passar de jeito nenhum. Depois da aula, Daeon parece completamente perdida em seus pensamentos. Ela se lembra de Eejin dizendo que quem deveria pedir desculpas eram eles, e não ela, além de ter acabado com todos os seus valentões. E também do sorriso acolhedor que ele deu ao dizer que eles eram uma família. Então ela começa a se perguntar se finalmente poderá vir para a escola sem precisar se preocupar.
Ela relembra de quando aqueles valentões obrigavam ela a comprar comida para eles. E de todas as vezes em que apanhou só por responder, fazendo Daeon se perguntar se eles finalmente vão parar de machucá-la. Nesse momento, Eijin pergunta se ela está pensando em alguma coisa, fazendo Daeon se assustar ao ouvir sua voz. Ele diz que chamou seu nome várias vezes, e ela pede desculpas antes de perguntar se ele estava esperando por ela de novo. Eijin sorri e responde que sim, afinal ainda não sabe o caminho de casa. Enquanto caminham, Daeon conversa animadamente com Eijin sobre coisas do dia a dia, como fazer compras e como o avô sempre fica feliz quando ela prepara o jantar. Enquanto isso, Uijin e sua amiga observam os dois de longe, e Uijin se irrita ao ver Daeon sorrindo daquele jeito. Então ela sorri e diz que quer ver por quanto tempo aquilo vai durar. Já no mercado, Daeon fica em dúvida sobre qual produto deve escolher. Enquanto isso, as pessoas ao redor voltam a reparar em Eijin e comentam sobre como ele é bonito. Ao perceber isso, Daeon pensa que, além de ser popular na escola, ele também chama atenção por onde passa. Então ela pergunta se Eijin já teve alguma namorada. Eijin fica confuso, perguntando se ela quer dizer apenas uma amiga. Então Daeon esclarece que está falando de uma garota com quem ele namorava, mas ele responde que nunca teve. Daeon pergunta o motivo, já que ele parece fazer sucesso com as garotas, e Eijin para por um instante pensando na resposta. No fim, ele apenas responde que estava ocupado. Isso faz Daeon perceber que a pergunta foi meio boba, afinal ele estava ocupado tentando se adaptar a um país completamente diferente. Então Eijin devolve a pergunta, querendo saber se ela tem algum namorado, e Daeon fica surpresa antes de negar. Eijin pergunta o motivo, e agora é a vez dela pensar no que responder. No fim, ela acaba dando exatamente a mesma resposta, também estava ocupada. Algum tempo depois, já em casa, o avô entrega um celular novo para Eijin. Ele explica que ouviu dizer que hoje em dia todo mundo tem um desses, embora não saiba se Eijin vai gostar, disseram que era um ótimo aparelho. Daeon logo percebe que aquele é o modelo mais recente. Enquanto Eijin observa o celular, o avô conta que já salvou o próprio número e o de Daeon nele. Daeon fica surpresa, já que normalmente era ela quem cuidava dessas coisas, e o avô explica que um vendedor o ajudou. Ela pergunta por que ele não pediu para fazerem tudo de uma vez, mas o avô responde que queria fazer aquilo com as próprias mãos. Essa resposta acaba surpreendendo tanto Eijin quanto Daeon. O avô continua dizendo que ouviu que abrir um presente é algo importante para os jovens, então espera que Eijin não fique chateado por ele já ter aberto a caixa para salvar os contatos, mas Eijin responde, feliz, que não tem problema nenhum. O avô também diz para Daeon não ficar triste, porque logo comprará um celular novo para ela também, mas ela responde que não precisa, já que o dela ainda funciona perfeitamente. Ao ver aquela cena, Eijin sorri e agradece ao avô pelo presente. Mais tarde, durante a noite, Eijin sorri enquanto mexe em seu celular novo. Então ele manda uma mensagem para o Major Kang, pedindo que passe a usar aquele número a partir de agora. Major Kang percebe que Eijin está usando outro número, e o sargento pergunta se ele não tinha dado um celular para Eijin, ao que o major responde que sim, então o sargento comenta que talvez Eijin já tenha comprado outro. Isso deixa o Major Kang irritado, afinal ele já tinha dado justamente o modelo mais caro. Na manhã seguinte, quando Eijin sai do banho, vê Daeon correndo para a escola enquanto se despede dizendo que o vê mais tarde. Ele pergunta se ela vai sair cedo de novo, e Daeon responde que sim, porque já está atrasada. Então ela sai correndo, dizendo para Eijin deixar a louça na pia depois que terminar, enquanto ele percebe que ela já preparou um café da manhã fresquinho para ele. Enquanto corre para a escola, Daeon olha para o horário e acredita que ainda conseguirá chegar a tempo. No caminho, ela pensa que a sopa demorou mais do que esperava, mas fica feliz porque seu avô gostou muito dela. Seu humor está ótimo, e ela sorri por finalmente ter conseguido fazer algo que deixou o avô feliz. Mas, de repente, alguém a chuta para o lado, fazendo Daeon cair no chão. A garota manda Daeon prestar atenção por onde anda, dizendo que quase machucou seu tornozelo, deixando Daeon completamente sem reação. Em seguida, ela exige um pedido de desculpas, mas mesmo depois de Daeon se desculpar, acaba levando um tapa por não ter feito isso do jeito que ela queria. Daeon começa a ficar assustada, enquanto uma das garotas sugere que elas aproveitem para aliviar o estresse no karaokê, ideia que todas adoram. Então uma delas se agacha ao lado de Daeon e pergunta, num tom intimidador, se ela vai acompanhá-las. Não vai? Daeon fica apavorada ao reconhecer aquela voz e percebe que é Uijin Kim. Algum tempo depois,
Vemos o grupo saindo do karaokê, enquanto o dono agradece e pede que voltem mais vezes. Logo depois, o dono entra na sala para limpar o local, comentando como os jovens de hoje em dia são problemáticos. Mas assim que abre a porta, encontra Daeon caída lá dentro, completamente machucada. O dono entra em pânico e pergunta imediatamente se ela está bem. Com muita dificuldade, Daeon consegue se levantar, dizendo que está bem enquanto junta suas coisas. O dono ainda tenta impedi-la, sugerindo chamar uma ambulância, mas ela simplesmente vai embora dizendo que está tudo bem. Enquanto isso, na escola, a professora pergunta aos alunos onde Daeon está, já que ela não apareceu naquele dia. Afinal, aquilo é muito estranho, porque Daeon nunca falta sem avisar. Ujin apenas abre um sorriso malicioso, enquanto sua amiga pergunta, preocupada, se aquilo realmente vai acabar bem, e Ujin responde perguntando por que não acabaria. Ela acredita que tudo o que fizeram foi dar uma lição em Daeon e pergunta por que a amiga está tão assustada, já que ela faltar à escola não tem nada a ver com elas. Mesmo nervosa, sua amiga também finge que não fez nada, arrancando outro sorriso de Ujin. Depois da aula, Eijin volta a esperar Daeon na saída enquanto procura por ela entre os estudantes. Ele continua esperando, mas ela nunca aparece, mesmo depois que todos os alunos já foram embora. Então Eijin começa a pensar que talvez ela já tenha ido para casa e decide ligar para ela. O celular toca, mas Daeon apenas se encolhe debaixo do cobertor e ignora completamente a ligação. Ao chegar em casa, Eijin vê os sapatos dela na entrada e percebe que Daeon realmente já voltou. Então ele vai até o quarto dela, bate na porta e chama seu nome. Ao ouvir a voz de Eijin, Daeon pergunta se ele já chegou, e Eijin responde perguntando se ela também já está em casa, fazendo Daeon perguntar se ele ficou esperando por ela outra vez. Eijin confirma, dizendo que também tentou ligar para ela, mas ela não atendeu, então Daeon pede desculpas e inventa que estava dormindo. Eijin percebe que a voz dela está diferente e pede para entrar por um instante, mas Daeon recusa, dizendo que está de cama porque não está se sentindo bem. Eijin pergunta se ela está doente e se há algo grave, mas Daeon responde que é apenas uma febre leve e que vai melhorar depois de descansar um pouco, fazendo Eijin acreditar nela e pedir que o chame caso precise de qualquer coisa. Enquanto sai para comprar um remédio para ela, Eijin para de repente. Então ele percebe algumas gotas de sangue nos sapatos de Daeon, e sua expressão muda completamente. Algum tempo depois, vemos Eijin no quarto de Daeon com um kit de primeiros socorros. Ele pergunta se ainda dói muito, e ela responde que só está ardendo um pouco, então Eijin pede para ela tomar mais cuidado. Ele confirma mais uma vez se ela realmente caiu da escada tentando desviar de uma bicicleta, e Daeon concorda, mas Eijin comenta que aqueles machucados parecem mais de alguém que foi atropelado por uma bicicleta. Então ele pergunta mais uma vez se ela tem certeza de que não quer ir ao médico. Mas Daeon insiste que está bem, pensando que, se fosse ao hospital, descobririam que aqueles hematomas não foram causados por uma queda na escada. Nesse momento, voltamos ao passado, onde Ujin demonstra irritação com Daeon por reclamar, enquanto finge inocência e pergunta por que estão perguntando a ela como Daeon se machucou. Daeon rebate dizendo que foi ela quem fez aquilo, mas Ujin nega qualquer envolvimento. Daeon insiste que, mesmo com o rosto coberto por um boné e uma máscara, reconheceu sua voz, além do fato de ela sempre persegui-la na escola. Mas Ujin responde perguntando se Daeon está apenas supondo que foi ela, mesmo sem ter visto seu rosto, só porque as duas nunca se deram bem. A professora então pergunta se Daeon realmente viu o rosto da pessoa que a agrediu, e ela responde que estava coberto, mas ainda assim tem certeza de que era Ujin. Nesse instante, a mãe de Ujin explode de raiva, perguntando como Daeon ousa acusar sua filha e tratá-la como uma criminosa por causa de uma simples suspeita. A professora tenta acalmá-la, mas ela simplesmente não dá ouvidos. Enquanto isso, Daeon fica completamente sem reação, sem entender por que ninguém acredita nela, mesmo tendo certeza de que foi Ujin quem fez aquilo. A mãe de Ujin fica ainda mais furiosa e exige que Daeon peça desculpas imediatamente para sua filha, mas Daeon continua insistindo que foi mesmo Ujin quem fez aquilo. A mulher perde ainda mais a paciência e diz que vai resolver isso diretamente com os pais de Daeon, já que ela claramente não tem educação. Em seguida, manda Daeon chamar seus pais imediatamente, deixando-a completamente sem palavras. Daeon acaba caindo no choro, enquanto Ujin apenas observa tudo com um sorriso de deboche. De volta ao presente, Daeon aperta as próprias mãos com frustração, sabendo que a situação continua igual, já que ela não tem nenhuma prova e também não quer preocupar o avô.
Percebendo sua expressão, Eugene pergunta se ela está bem e coloca a mão em sua testa para verificar se ela está com febre, mas Daeon insiste que está tudo bem. Eugene comenta que, pelo menos, nenhum osso parece ter quebrado, embora os hematomas estejam bem feios e ainda devam doer por alguns dias, fazendo Daeon apenas concordar com a cabeça. Ela comenta que Eugene leva jeito para cuidar dessas coisas e espera que o avô não fique muito preocupado, já que ele tem um coração fraco. Ao ouvir isso, Eugene pergunta sobre a saúde do avô, e Daeon confirma que ele toma remédios todos os dias, então Eugene promete que vai impedir que ele se preocupe e pede para ela descansar. Quando Eugene está saindo do quarto, Daeon o chama mais uma vez e agradece por tudo. Então Eugene se vira e responde apenas com um sorriso caloroso. Depois que ele vai embora, Daeon pensa que fez a escolha certa ao esconder a verdade, afinal acredita que dois adolescentes como eles não poderiam fazer nada contra aquilo. Enquanto isso, Eugene está visivelmente irritado e já sabe exatamente o que pretende fazer. A cena muda para um bar, onde Jisoo-Kim está reunido com seus comparsas, que comentam que a escola inteira só fala sobre como Eugene derrotou todos eles, incluindo o próprio Jisoo. Por causa disso, ninguém sabe o que dizer, e o grupo permanece em completo silêncio. Então perguntam a Jisoo o que ele pretende fazer agora, acreditando que o único erro deles foi ter subestimado Eugene e que, se planejarem melhor, conseguem derrotá-lo. Todos concordam que não podem simplesmente deixar aquilo passar e acreditam que Eugene não conseguiria enfrentar todos eles ao mesmo tempo. Jisoo reconhece que Eugene realmente não é um adversário fácil, mas também concorda que eles não podem deixar isso barato. Então ele diz que lutar um contra um nunca fez parte do estilo deles e decide que todos vão atacar a Eugene juntos no dia seguinte. De repente, o celular de Jisoo toca, e é Eugene perguntando se ele e seus amigos idiotas ainda estão reunidos naquele bar. Jisoo manda ela dizer logo o que quer, ou simplesmente desligará a ligação, e Eugene responde que agora ele está devendo um grande favor para ela. Sem entender, Jisoo pergunta do que ela está falando, e Eugene revela que espancou Daeon naquele dia, já que não podiam deixar ninguém pensar que ela estava protegida depois do que aconteceu. Jisoo abre um sorriso e diz que ela realmente é sua irmã, elogiando sua atitude e dizendo que eles já pretendiam se vingar de Eugene mesmo, enquanto alguém acaba entrando no bar. A pessoa começa a caminhar lentamente em direção ao grupo, deixando todos surpresos ao reconhecer quem é. Era Eugene, que parecia ter ido até ali por causa da irmã, carregando uma expressão fria e completamente séria. Jisoo fica incrédulo ao ver Eugene entrando sozinho no território deles, enquanto Eugene pergunta pelo telefone o que está acontecendo. Eugene encara Jisoo com um olhar afiado, e enquanto Jisoo abre um sorriso e começa a falar sobre uma revanche. Eugene agarra um dos caras pelo rosto e o arremessa com toda a força contra a mesa. Outro tenta partir para cima dele, mas Eugene o recebe com um soco direto no rosto antes mesmo que consiga chegar perto. Todos ficam completamente chocados, enquanto Jisoo manda que todos avancem ao mesmo tempo. Mas, quando tentam passar pela mesa, Eugene acerta um chute e manda um deles para longe. Em seguida, levanta o sujeito com apenas uma mão e o arremessa violentamente contra a parede ao lado. Outro tenta atacá-lo logo em seguida, mas também leva um soco limpo bem no rosto. Um terceiro aparece por trás segurando uma garrafa de vidro, mas Eugene golpeia seu braço, fazendo a garrafa voar para longe. E logo depois acerta um soco certeiro bem no queixo dele. Outro comparsa tenta surpreendê-lo pelas costas, mas Eugene simplesmente abaixa e desvia do ataque. Em seguida, torce o braço do sujeito para trás enquanto o acerta simultaneamente no rosto. E ao perceber que um deles ainda consegue ficar de pé, Eugene acerta uma joelhada brutal em seu rosto, derrubando-o de vez. Em poucos segundos, todos já estão caídos, enquanto Jisoo observa a cena completamente em choque. Sem conseguir entender o que acabou de acontecer, ele só consegue pensar de onde surgiu um monstro como aquele, enquanto Eugene continua ouvindo toda a confusão pelo telefone e pergunta desesperado o que está acontecendo. Então Eugene chama Jisoo pelo nome com uma voz fria, fazendo o garoto estremecer de medo. Eugene pergunta se ele realmente precisa desenhar para ele entender, já que tinha certeza de ter deixado bem claro para manter as mãos longe da sua irmã. Jisoo fica completamente em choque ao perceber que cercar Eugene não adiantou absolutamente nada. Afinal, Eugene primeiro derrubou quem estava do lado de fora, obrigando o resto a passar pela mesa para alcançá-lo. E ele levou apenas alguns segundos para usar a própria estrutura do lugar a seu favor. Isso deixa Jisoo sem entender como alguém pode derrotar um monstro daqueles, enquanto Eugene pergunta o que sua irmã fez para merecer tudo aquilo.
Jesus pede para ele esperar um instante e tenta se fazer de inocente enquanto pega um copo de vidro. Então ele arremessa o copo contra Egem, que desvia apenas inclinando a cabeça. Logo depois, Jesus pega uma garrafa e tenta acertá-lo, mas Egem esquiva de todos os golpes com facilidade. E aproveitando a menor brecha, acerta Jesus ao mesmo tempo no rosto e no estômago. Jesus ainda tenta revidar com um soco, mas Egem bloqueia o ataque e devolve outro direto em seu rosto. Com o nariz sangrando, Jesus cambaleia para trás e começa a tremer. Ofegante, ele percebe que Egem nem sequer perdeu o fôlego, enquanto Egem pergunta se era realmente necessário ir tão longe para atormentar uma garota indefesa. Sem responder, Jesus quebra a garrafa para usar a ponta afiada como arma. Mas, quando avança para atacá-lo, Egem golpeia sua mão em alta velocidade e faz a garrafa voar para longe. Em seguida, segura Jesus pelo pescoço e o arremessa sobre a mesa usando apenas uma mão. Jesus começa a se sufocar enquanto Egem pressiona seu pescoço com o cotovelo. Ele tosse desesperadamente e tenta se soltar daquele golpe, mas não consegue fazer absolutamente nada. Então Egem pergunta, com uma voz gelada, o que acha que ele deveria fazer com Jesus Kim. Ele faz um último aviso, dizendo que voltará se ouvir o menor boato de que Jesus ou sua irmã voltaram a incomodar Daeon. Porque, se Egem se quer encostar nela outra vez, Egem voltará atrás dele. E garante que ele realmente não vai querer vê-lo ali de novo, enquanto aumenta ainda mais a pressão sobre seu pescoço. Jesus se debate e tenta chutá-lo inutilmente, implorando para ser solto, enquanto Egem avisa que, da próxima vez, não terá nenhuma piedade. Só então Egem tira o cotovelo de seu pescoço, deixando Jesus tossindo sem parar ao lado de todos os seus comparsas caídos. Enquanto Egem deixa o bar, todos ao redor observam a cena completamente assustados. Enquanto isso, Egem começa a andar cada vez mais rápido, sem entender o que está acontecendo. Sentindo que algo está muito errado, ela finalmente chega ao bar. Assim que chega, vê Egem saindo do local, deixando ela e sua amiga completamente assustadas. Seu rosto empalidece, e ela diz que Egem não tem como provar que foi ela quem bateu em Daeon, mandando ele não chegar mais perto. Mas Egem não demonstra qualquer reação e apenas continua encarando Egem. Tomada pelo medo, ela continua recuando até escorregar em um monte de lixo e cair sentada no chão. Na queda, ela também machuca o braço, mas, nesse instante, o celular de Egem começa a tocar. Ao atender a ligação, ele descobre que é seu avô. Então simplesmente vai embora, dizendo ao avô que já está voltando para casa, sem tirar os olhos de Egem, que continua apavorada. E assim, Egem vai embora sem dizer nem fazer mais nada contra nenhuma das duas. Quando Egem entra no bar, encontra todos caídos, inclusive seu irmão completamente derrotado, e pergunta o que aconteceu ali. Ela ainda pergunta se Egem o derrotou outra vez, mas Jesus ignora a pergunta e apenas manda Egem parar de mexer com Daeon. Egem suspira e finge não entender nada, perguntando do que ele está falando, mas Jesus, cerrando os dentes, repete furioso para ela deixar Daeon em paz. Irritada, Egem pergunta se ele agora está com medo de Egem, mas Jesus exige uma resposta, e ela simplesmente se recusa a responder. Jesus então explode de raiva, fazendo Egem se assustar com seu grito repentino. Ele avisa que, se ela voltar a chegar perto de Daeon, será ele mesmo quem vai acabar com ela, deixando Egem completamente apavorada. Enquanto isso, Egem encontra seu avô no caminho de volta para casa. Os dois se sentam em um banco, e o avô pede desculpas por tirá-lo do tempo que poderia passar com os amigos, mas Egem responde que não tem problema. Então o avô comenta sobre os machucados de Daeon e diz que ela contou que foi Egem quem cuidou dos ferimentos, o que ele confirma. Daeon também disse que caiu da escada, mas o avô admite que não acredita nessa história, já que os machucados parecem graves demais, e mesmo assim, ela se recusa a ir ao hospital. Ele conta que criou Daeon praticamente sozinho e nunca soube como cuidar de uma menina, além de passar a maior parte do tempo trabalhando apenas para colocar comida na mesa, então é grato por ela ter crescido tão bem apesar de tudo. E olhando para todos aqueles anos, sente que foi Daeon quem lhe deu muito mais do que ele conseguiu oferecer a ela. Ele relembra que perdeu tudo naquele acidente, e que Daeon foi a única razão para continuar vivendo. Por isso, ver a neta tão machucada sem sequer contar o verdadeiro motivo parte seu coração, fazendo pensar que talvez já esteja velho demais para entendê-la. Ele comenta que ouviu dizer que os filhos acabam se afastando dos pais quando crescem, então acredita que deve ser ainda mais difícil se abrir com um avô já idoso. Mas Egem diz que, mesmo estando ali há pouco tempo,
Algumas coisas ficaram óbvias para ele desde o primeiro dia, principalmente o quanto o avô ama Dayan. E também o quanto Dayan ama o avô de volta. Ao ouvir isso, o avô parece finalmente encontrar um pouco de conforto, enquanto Eejin lhe oferece um sorriso acolhedor. Então Eejin pede para ele não se preocupar tanto, porque também vai cuidar de Dayan na escola. O avô sorri e responde que nem consegue colocar em palavras o quanto aquilo significa para ele. E diz que está muito feliz por finalmente ter Eejin de volta em casa. No dia seguinte, vemos Jizuki no hospital, completamente coberto por bandagens. Seu pai comenta que já imaginava que ele acabaria se metendo em confusão de novo e que aquilo era consequência das próprias atitudes. Mas sua mãe explode de raiva com o marido por dizer aquilo enquanto o filho está internado, ignorando completamente o erro de Jizu e exigindo que ele encontre o Brutamontes responsável em vez de ficar reclamando. Ela ainda menciona o braço machucado de Eijin, e toda aquela reclamação faz o pai apenas suspirar. Ela pede para Jizu descansar e focar na recuperação, enquanto deixa claro que pretende fazer Eijin pagar por isso. Assim que os pais saem, Jizu pergunta a Eijin no que ela estava pensando ao contar tudo para eles, já que agora parece que ele correu para os pais depois de apanhar. Eijin responde perguntando o que mais ela poderia fazer, afinal não dava para esconder que ele estava internado enquanto ela estava com o braço quebrado. Então Jizu pergunta se foi Eijin quem machucou seu braço, e lembrando do que aconteceu, Eijin mente sem hesitar dizendo que sim. Logo depois, ela se levanta para ir embora e diz para Jizu esperar, porque fará Eijin e Dayan entenderem de uma vez por todas com quem estão mexendo. Mesmo assim, Jizu continua desconfiado da história dela. Enquanto caminham, a mãe comenta com o pai que acabou de falar com o Sr. Cha. O pai se surpreende e pergunta por que ela fez isso, dizendo que só complicaria as coisas e que a escola deveria resolver a situação, mas ela responde que é sábado e não pretende esperar. Ela afirma que a escola jamais faria justiça aos filhos deles, já que no máximo suspenderiam ou expulsariam Eijin, mas o pai insiste que ela não deveria envolver alguém como o Sr. Cha nisso. Ela responde que conhece muito bem o trabalho dele, já que cuida dos assuntos sujos da empresa há anos, e diz que já explicou toda a situação, então agora ele resolverá tudo. Eijin reconhece o Sr. Cha como gangster assustador que trabalha para seu pai e acredita que aquele será o fim de Eijin. Enquanto isso, a cena muda para o Sr. Cha, cujos capangas reclamam que é vergonhoso ter que resolver uma briga envolvendo adolescentes. E vemos que ele é um velho gangster com uma enorme cicatriz atravessando o rosto. Voltamos rapidamente ao momento em que Cha confirma com a mãe dele se ela realmente quer que ele cuide do garoto que espancou seus filhos. Ela ainda exige que ele resolva isso pessoalmente, e não através dos capangas, já que sua filha está com o braço quebrado e seu filho no hospital. Por isso, ela diz que não pode deixar alguém como Eijin continuar andando livremente, fazendo Cha apenas suspirar, desejando poder ignorar aquele pedido. Enquanto isso, Eijin parece perdido em seus pensamentos. Ele relembra tudo o que aconteceu e se pergunta se eles realmente vão deixar aquilo para trás. Nesse instante, a campainha toca, e descobrimos que alguém está procurando por Eijin. São os homens de Cha, que dizem ao avô que só querem conversar com Eijin, deixando tanto o avô quanto Dayan bastante apreensivos. Mas Eijin sai de casa e diz ao avô que logo estará de volta. Mesmo assim, tanto Dayan quanto o avô tentam impedi-lo, preocupados com a situação. Porém Eijin explica que conhece aquelas pessoas e pede para não se preocuparem, dizendo que só vão conversar por um momento, embora o avô continue visivelmente preocupado. Pouco depois, eles o levam até um canteiro de obras abandonado, e Eijin começa a se perguntar quem o chamou ali. E por que exatamente queriam falar com ele. Enquanto fuma um cigarro, Cha ouve um dos homens comentar que o garoto percebeu a situação rapidamente, não fez escândalo e veio sem resistência. Cha responde que isso tornará tudo mais rápido para todos eles. Então um dos capangas manda o outro segurar Eijin pelo braço. Enquanto isso acontece, Cha pensa em mandar uma mensagem avisando que o serviço foi concluído, enquanto um dos homens diz a Eijin que eles vão facilitar as coisas, embora ainda vá doer bastante. Enquanto procura o número da mulher no celular, Cha ouve um dos capangas dizer que Eijin teve o azar de mexer com as pessoas erradas. Então Eijin entende tudo e responde que aquilo é por causa de Jizu Kim, justamente quando Cha encontra o contato que procurava. Cha pensa que seus homens jamais deveriam ter revelado aquilo na frente de Eijin e decide que vai repreendê-los depois. Mas quando olha novamente para Eijin, acha toda aquela situação bastante interessante. Afinal, Eijin não demonstra o menor sinal de medo, e seu rosto continua completamente inexpressivo.
De repente, Eijin segura o braço de um dos homens e acerta uma cotovelada violenta bem em seu rosto. Sha fica surpreso, enquanto o outro capanga parte para cima de Eijin empunhando um taco e xingando furiosamente. Mas Eijin abaixa o corpo e desvia do golpe, enquanto o homem prepara outro ataque dizendo que vai lhe dar uma lição, e Eijin avança direto para cima dele. Até Sha fica surpreso ao ver Eijin avançando justamente na direção de um taco vindo em sua direção. Mas, no instante em que se aproxima, Eijin prende o taco entre o braço e o corpo, acerta um golpe no queixo do sujeito e, logo em seguida, uma joelhada certeira em seu estômago. Depois disso, segura o homem pelo rosto e o arremessa violentamente contra o chão. Sha solta uma leve risada, comentando que Eijin aproveitou o movimento até o fim e que aquele garoto sabe exatamente o que está fazendo. Nesse momento, outro capanga o agarra por trás, dizendo que Eijin está acabado. Mas Eijin acerta uma cotovelada nas costelas dele e, assim que o aperto enfraquece, gira o corpo e desfere outra cotovelada, dessa vez bem no queixo. Assim, ele derrota os dois sem dificuldade, enquanto Sha percebe que Eijin tem uma enorme experiência em combates reais. Então Eijin encara Sha com seu olhar frio e vazio, enquanto Sha comenta que ele definitivamente não é um estudante comum. Em seguida, Sha começa a caminhar em sua direção, dizendo que jamais imaginou que teria de lutar contra um adolescente nessa idade. Enquanto isso, Eijin também percebe que Sha está cheio de brechas. Quando os dois finalmente se aproximam, Sha lança o primeiro golpe, mas Eijin desvia, embora fique um pouco surpreso. Sha abre um sorriso e dispara uma sequência de socos, mas Eijin esquiva de todos eles sem dificuldade. Entre um golpe e outro, Eijin enxerga uma abertura e parte para o contra-ataque. Mas, de repente, um soco surge bem na sua frente, pegando Eijin de surpresa e chegando a acertá-lo. Mesmo assim, ele consegue amortecer o impacto e recua alguns passos, deixando Sha impressionado por ele ter conseguido bloquear aquele golpe. Eijin então olha para a própria mão, imaginando se Sha já esperava aquele movimento e apenas aguardou o momento certo para atacar. Sha diz que contava com aquele golpe para pagá-lo de uma vez e pergunta qual é sua verdadeira identidade, mas Eijin responde que é apenas um estudante do ensino médio. Sha o chama de desgraçado, dizendo que ele não luta como um adolescente qualquer, já que avança mesmo sabendo que vai receber dano, algo que exige muita experiência e coragem. E, ainda assim, Eijin parte para cima do adversário sem pensar duas vezes. Então Eijin assume sua postura novamente, enquanto Sha comenta que a próxima rodada está prestes a começar. Sha avança outra vez, dizendo que quer descobrir do que Eijin realmente é feito, mas Eijin bloqueia o ataque com facilidade e responde imediatamente, obrigando Sha a desviar por pouco. Sha tenta acertar outro soco, mas Eijin segura seu braço e o golpeia na lateral do corpo, deixando Sha completamente incrédulo. Sha tenta atacar novamente, mas Eijin desvia o golpe e revida com outro, fazendo Sha perceber que ele está usando os próprios ataques do adversário contra ele. Irritado, Sha parte para mais um ataque, convencido de que aqueles truques não funcionarão de novo. Mas Eijin bloqueia o golpe mais uma vez com a maior tranquilidade. Em seguida, acerta um golpe de palma bem no queixo de Sha e completa a sequência com um soco direto em seu estômago. Enquanto Sha perde totalmente o equilíbrio, Eijin acerta outro golpe certeiro em seu queixo, fazendo-o cuspir sangue. Nesse momento, Sha percebe que acabou de levar uma surra de um simples adolescente. Ao encarar os olhos de Eijin, percebe que ele nunca pareceu minimamente preocupado durante toda a luta. E, mesmo sem saber de onde esse garoto surgiu, Sha conclui que aqueles delinquentes escolheram a pessoa errada para provocar. Enquanto isso, a cena muda para a empresa de Inbai Kim. A mãe pede ao marido que ligue para o Sr. Sha, já que ainda não receberam nenhuma notícia, mas ele responde que Sha ligará quando terminar o serviço. Ujin também suspira, como se acreditasse que tudo já estivesse resolvido. Finalmente, o telefone toca, e a mãe pede para colocar a ligação no viva voz, pois também quer ouvir. Assim que atende, Sha os cumprimenta, e o pai pede desculpas pelo favor absurdo que sua esposa lhe pediu, mas ela rebate dizendo que não tem nada de absurdo, já que os filhos deles foram agredidos. Porém, Sha responde que, na verdade, é ele quem precisa pedir desculpas, deixando Inbai sem entender, até que Sha diz que seus filhos mexeram com a pessoa errada, deixando a mãe completamente confusa. Então Sha finalmente revela que foi derrotado por Eijin, deixando Inbai completamente chocado, afinal Sha era o melhor solucionador de problemas que ele conhecia. Como poderia perder para um estudante do ensino médio?
Enquanto Chá explica que Eijin é muito mais do que apenas alguém que sabe lutar, a porta do escritório começa a se abrir, fazendo todos olharem naquela direção. E, no instante em que a porta se abre completamente, toda a família fica paralisada de choque. Quem aparece é Eijin, enquanto, do outro lado da ligação, Chá continua dizendo que ele está muito longe de ser um adolescente comum. Eijin fecha lentamente a porta atrás de si, enquanto vários seguranças aparecem caídos no chão por onde ele passou. Chá ouve alguns barulhos durante a ligação e percebe que Eijin já chegou até lá, deixando-o ainda mais curioso para descobrir quem aquele garoto realmente é. Mesmo assim, ele pensa que isso não muda o fato de ter levado uma surra de um adolescente. Enquanto isso, de volta ao escritório, Ujin se levanta completamente assustada ao ver Eijin. Sua mãe começa a gritar, dizendo que foi ele quem fez tudo aquilo com seus filhos, mas o pai manda que ela se acalme. Então Inbai pergunta como Eijin conseguiu entrar em seu escritório, e ele responde que apenas passou pelos homens que estavam bloqueando a entrada. Inbai fica impressionado ao descobrir que Eijin realmente derrotou o Sr. Chá e toda a equipe de segurança, mas fica ainda mais curioso para saber como ele conseguiu encontrá-lo. A mãe manda Eijin parar de agir com arrogância e pergunta se ele realmente acha que pode fazer o que quiser só porque consegue bater em alguns adolescentes. Então ela decide denunciá-lo por agressão contra seus filhos e os seguranças, além de invasão de propriedade, dizendo que precisa lhe ensinar uma lição. Ujin sorri convencida, pensando que a mãe tem razão, afinal lutar bem não vai adiantar de nada quando a polícia entrar na história. Ela ainda ameaça ligar para o promotor distrital, dizendo que Eijin não faz ideia de com quem está mexendo. Mas Eijin responde que sabe muito bem quem eles são, já que o marido dela está em seu segundo mandato como deputado e agora disputa um cargo ainda maior. A mãe responde dizendo que isso claramente não impediu Eijin, afirmando que garotos como ele não fazem ideia de como o mundo real funciona. Ujin apenas sorri de lado, murmurando que o jogo acabou para Eijin. Mas Eijin continua completamente calmo, enquanto a mãe liga para o promotor. Porém, no meio da conversa, um grito chama sua atenção. Ela então vê um vídeo mostrando sua própria filha intimidando outro estudante, com provas claras de que Ujin era responsável. Ujin também fica em choque, já que o vídeo mostra claramente ela dando um tapa na vítima, deixando até seu pai completamente sem palavras ao descobrir tudo o que ela fazia. As gravações mostram Ujin roubando o dinheiro que aqueles estudantes conseguiam com tanto esforço e ainda mandando uma garota sem dinheiro virar prostituta para conseguir mais. Completamente desesperada, ela encerra imediatamente a ligação com o promotor, dizendo que retornará depois. Ujin encara Eijin e pergunta como ele conseguiu aqueles vídeos, mas ele permanece em silêncio. Então vemos um breve flashback mostrando Eijin copiando aqueles arquivos do computador da casa deles. Ujin tenta convencer o pai de que tinha seus motivos para fazer tudo aquilo, mas ele a manda calar a boca, deixando-a completamente assustada. Eijin então revela que também possui vários arquivos envolvendo Jisoo Kim, já que, por algum motivo, os próprios irmãos gravavam tudo o que faziam. Entre as gravações há vídeos deles espancando estudantes na escola e em becos, além de dezenas de extorsões, e os arquivos mais recentes mostram Daeon sendo brutalmente agredida por várias garotas em um karaokê. Ao ouvir isso, Ujin começa a tremer, mas sua mãe continua gritando, dizendo para Eijin não ousar ameaçá-los e perguntando se ele realmente acha que sairá impune. Eijin responde que não foi ele quem começou tudo aquilo e que isso nem chega perto da gravidade de contratar um grupo de criminosos para atacá-lo, algo que ele também gravou. Enbai leva a mão ao rosto e pergunta se tudo o que Eijin fez com Jisoo e Ujin foi porque eles atacaram sua irmã primeiro. Eijin responde que, como pai, ele faria qualquer coisa para proteger seus filhos, e que, como irmão, faria exatamente o mesmo para proteger sua irmã. Enbai concorda e se oferece para pagar todo o tratamento de Daeon, além de uma alta indenização, mas Eijin responde que dinheiro nenhum resolverá isso, surpreendendo-o. Então Enbai pergunta o que ele realmente quer, sugerindo até que seus filhos peçam desculpas para Daeon, deixando Ujin furiosa só de imaginar essa possibilidade. Mas Eijin também recusa essa proposta, dizendo que isso jamais devolverá o tempo em que sua irmã sofreu e que eles nem estariam sendo sinceros. Então ele faz apenas um único pedido, que Daeon nunca mais precise ver Jisoo Kim e Ujin novamente. Ao ouvir aquilo, Ujin fica completamente chocada, sem acreditar no que acabou de escutar. Mas seu pai aceita imediatamente transferi-los de escola e diz que, se for preciso, até os mandará estudar no exterior, deixando Ujin e sua mãe em choque, antes de mandar as duas ficarem caladas.
Então ele pergunta se isso será suficiente para Eugene, e Eugene responde que quer os dois fora já no dia seguinte. Sem hesitar, Mbai diz que avisará a escola imediatamente, deixando Eugene completamente desesperada. Quando Eugene está prestes a ir embora, Mbai o chama e pede que entregue todos os arquivos originais dos vídeos, já que concordou com suas exigências. Mas Eugene apenas lança um olhar frio para ele. Aquele olhar faz um arrepio percorrer o corpo de Mbai, que se pergunta como um garoto da idade do próprio filho pode ter olhos tão assustadores, enquanto Eugene responde que ele deve tê-lo confundido com um completo idiota. Gaguejando, Mbai admite que realmente foi um erro da parte dele. E assim, Eugene deixa o escritório, enquanto toda a família permanece completamente arrasada. Algum tempo depois, Eugene finalmente volta para casa, onde Daeon e seu avô recebem cheios de preocupação. O avô pergunta imediatamente se aquelas pessoas fizeram algum mal a ele, mas Eugene sorri e responde que não. O avô comenta que eles pareciam pessoas perigosas, mas Eugene explica que tudo não passou de uma conversa. Daeon também diz que aquelas pessoas lhe causavam uma péssima impressão e que ela e o avô ficaram muito preocupados, mas Eugene responde que ela deveria se preocupar consigo mesma e pergunta como está se sentindo. Um pouco nervosa, Daeon responde que está bem melhor, e Eugene percebe sua expressão e pede que ela não se preocupe. Porque ela nunca mais vai precisar cair da escada, já que ele resolveu esse problema de uma vez por todas. Ao ouvir aquilo, Daeon fica completamente confusa. No dia seguinte, já na escola, Daeon diz que Eugene não precisa mais acompanhá-la até a sala. Ela garante que já está completamente bem, e Eugene apenas sorri e concorda. Então os dois seguem para suas respectivas salas, despedindo-se um do outro. Ao entrar na classe, Daeon ainda parece abatida, pois gostaria de ter ficado mais tempo em casa, mas sabia que isso só preocuparia seu avô e Eugene. De repente, ela escuta alguns colegas comentando que Eugene não voltará mais para a escola, deixando a turma inteira animada. Daeon fica completamente surpresa ao descobrir que Eugene vai se mudar para o exterior e imediatamente se lembra das palavras de Eugene na noite anterior, dizendo que ela nunca mais precisaria se preocupar em cair da escada, porque ele havia resolvido tudo. Sem pensar duas vezes, ela sai correndo para o corredor e chama por Eugene. Quando Eugene se vira, Daeon fica completamente sem palavras, tomada pela emoção. Ela não consegue entender o que deveria dizer naquele momento, mas Eugene apenas sorri e diz, até mais tarde. Isso faz Daeon desabar em lágrimas, enquanto responde baixinho, até mais. Enquanto isso, as amigas de Eugene comentam se é verdade que ela vai mesmo se mudar para o exterior, deixando algumas completamente chocadas com a notícia, enquanto a garota de cabelo curto pergunta por que tudo aconteceu tão de repente. A ruiva pergunta se ela não foi para a escola hoje, e a garota responde que Eugene não apareceu, nem Jisoo Kim, fazendo todas se perguntarem se ele também foi embora. Então elas perguntam para Yeon se ela não vai dizer nada sobre isso, deixando a garota completamente assustada. A garota de cabelo curto insiste e pergunta novamente se Eugene vai mesmo estudar no exterior, já que Yeon é da mesma sala e certamente deve saber. Bastante nervosa, Yeon responde que parece ser verdade, já que a professora anunciou isso na sala hoje, deixando todas sem entender o que está acontecendo. Elas perguntam se Yeon tentou ligar para Eugene, e ela responde que Eugene não atende as ligações nem visualiza nenhuma das mensagens, fazendo todas concluírem que o boato realmente é verdade. E Yeon então lembra que não consegue falar com Eugene desde aquela última mensagem. E justamente por causa daquela mensagem, ela começa a suspeitar que essa mudança tem alguma relação com Eugene. Mas logo afasta essa ideia por parecer impossível, enquanto as outras lamentam a partida de Eugene, dizendo que, apesar de ela ser insuportável, era quem sempre tinha mais dinheiro. De repente, Eugene aparece, deixando todas completamente surpresas. Ela chega claramente irritada, dizendo que mal conseguiu escapar de casa. As garotas perguntam se ela realmente vai estudar no exterior e o que aconteceu, mas Eugene responde que tudo simplesmente aconteceu e que voltará depois de apenas um semestre. Enquanto isso, vemos seu pai dizendo para ela passar apenas um semestre fora, pois até lá ele resolverá tudo. E quando Eugene pergunta se ele promete, ele responde que não pode deixar aqueles vídeos virem a público. As amigas sorriem e dizem que, no fim das contas, isso não passa de umas férias prolongadas, e Eugene concorda. Uma delas pergunta por que tudo aconteceu tão de repente se Jisoo também vai embora, mas Eugene responde que é um assunto de família e que não precisa explicar, enquanto pensa que jamais pode contar que tudo isso aconteceu por causa daquela desgraçada. Logo depois,
As amigas perguntam como terminou a história com Daeon e seu irmão, já que ninguém consegue falar com Jisoo nem com seus amigos. Sabendo que Jisoo a mataria se contasse que todos apanharam de um único garoto, Ujin responde que eles certamente resolveram tudo, enquanto amaldiçoa Daeon em pensamento por toda aquela humilhação. Ela continua tomada pela raiva, incapaz de aceitar que Daeon agora deve estar se sentindo superior por causa de tudo isso. Então toma outra decisão idiota e sugere às amigas que façam mais uma coisa contra Daeon, fazendo Yeon finalmente perder a paciência. Mas Ujin nem se intimida e diz que só de imaginar Daeon andando toda convencida pela escola depois que ela for embora já a deixa furiosa, então quer acabar com isso antes de sair da Coreia. Yeon tenta fazê-la mudar de ideia, mas Ujin sorri e diz que fará sua mãe demitir o avô de Daeon do trabalho para ela aprender a não mexer com alguém como ela. De repente, ela ouve alguém dizer que está feliz por encontrar todo mundo reunido ali e imediatamente se vira para ver quem é. No mesmo instante, Ujin congela de choque ao ver Eijin parado ali, usando máscara e um moletom com capuz. Ela se levanta em desespero, enquanto Eijin finge não reconhecê-la e pergunta calmamente quem é ela. Ujin fica completamente apavorada e tenta dizer que sabe muito bem quem ele é, enquanto as amigas também ficam nervosas ao reconhecer o irmão de Daeon e se perguntam por que ele está ali. Eijin responde que veio ver de perto em que tipo de diversão elas estavam se metendo e comenta que, pelo visto, todo mundo daquele vídeo está reunido hoje. As garotas perguntam do que ele está falando, mas Eijin responde que elas sabem muito bem, afinal foi exatamente naquele lugar que gravaram o vídeo de Daeon, não foi? Ujin e Yeon ficam completamente aterrorizadas, enquanto Ujin começa a pensar se Eijin estava esperando justamente aquele encontro. As outras garotas também ficam completamente sem palavras, tomadas pelo nervosismo. Ao ver a expressão de todas elas, Eijin pergunta por que ninguém está cantando agora, já que elas pareciam gostar tanto de gritar naquele karaokê. Então vemos Eijin fechando lentamente a porta, enquanto seus olhos parecem ganhar um brilho vermelho intenso, deixando apenas a imaginação dizer o que aconteceu depois. Enquanto isso, no hospital, o pai pergunta onde Ujin foi parar, e Jisoo responde que ela saiu para se despedir das amigas. O pai fica furioso e diz que ela deveria ter permanecido ali até embarcar naquele avião. De repente, um homem entra desesperado chamando por ele, e quando o pai pergunta o que aconteceu, o homem liga a televisão e diz que ele precisa ver aquilo. O noticiário começa a exibir os vídeos dos filhos espancando outros estudantes, classificando tudo como um caso revoltante, revelando que existem dezenas de gravações e suspeitas de muitos outros crimes sem registro, enquanto grupos civis e políticos passam a defender uma investigação especial para levar todos os responsáveis à justiça. Jisoo e seus pais ficam completamente chocados quando a reportagem confirma que os envolvidos são justamente os filhos do candidato Im Kim. Enquanto isso, Eijin segue seu caminho depois de resolver tudo, até que alguém o chama. Era Cha, que pergunta por que Eijin fez aquilo, já que acreditava que ele tinha fechado um acordo com o Sr. Kim. Eijin relembra que precisava agir rápido e discretamente para proteger sua identidade, ainda mais enfrentando um político tão poderoso. Ele acreditava que bastava tirar aquela família do caminho de Daeon para que tudo terminasse em silêncio. Mas a única resposta que dá para Cha é que simplesmente guardou rancor. Cha pergunta se aquela realmente é sua desculpa e se ele acredita que sairia impune depois disso, mas Eijin responde que, diante do caos que acabou de criar, ele será a última preocupação deles. Enquanto isso, os noticiários também começam a revelar diversos casos de corrupção envolvendo Im Kim, incluindo lavagem de dinheiro, suborno e fraude eleitoral, com provas tão contundentes que até membros do próprio partido exigem uma investigação rigorosa e tentam cortar qualquer ligação com ele para evitar maiores danos. Ao ver tudo aquilo, Im percebe, completamente desesperado, que sua carreira chegou ao fim. Cha então entende o que aconteceu e pergunta, nervoso, se Eiji encontrou os arquivos secretos que ele guardava sobre o Sr. Kim. Ele explica que mantinha aquelas informações como uma garantia caso tudo desse errado e, olhando para Eiji, pergunta quem ele realmente é. Mas Eiji simplesmente passa por ele e responde que é apenas um estudante comum do ensino médio, fazendo Cha abrir um sorriso e comentar que não existe absolutamente nada de comum naquele garoto.